turminha, na nossa aula de filosofia, vocês vão abrir a apostila na página 304. Olha lá, 304 e 305, deixa ela aberta. Vocês vão ter descobrir o mundo. Nós vamos trabalhar sobre a inatividade e a transformação. Observem aí, vocês não veem pedras? Será que essas pedras se transformam, né? Ou elas ficam ali, desse jeitinho? E as borboletas? Vocês conseguem observar a transformação da borboleta? Por quê? Ela não era ali, olha, um pequeno ovinho, né? Que se transformou em uma lagarta. E com o passar do tempo, essa lagarta foi para o casulo, do casulo, né? Ela levou um tempo até transformar numa borboleta. Então, você vê que esse movimento é um movimento circular. Então, ela tem toda aquela rotatividade, né? Então, ela está se transformando. As pedras não, ela permanece do mesmo jeitinho, né? Ela continua sendo pedra, não vai se transformar. Então, ela é inativa. Aí, a gente vai virar lá na página 306. A gente vai conversar sobre um pouquinho, ó. Inatividade ou transformação. Inatividade é a transformação, né, dos jeitos diferentes de olhar para a mesma coisa. Vamos aprender juntos esse significado. Vocês vão observar a imagem dessa flor. Podem ver que essa flor, ela tá como? Com o botão bem fechadinho. A Pro trouxe para vocês uma flor também. Olha aqui a minha flor. Ó, ela está ainda com as flores fechadinha, né? Você pode ver que tá fechadinho. É a representação igual aí do livro de vocês. Então, meus botões da minha florzinha, ó, tudo fechadinho, ó. O que vai ter aqui a transformação dessa flor? Ela vai abrir, ó. Então, com o passar do tempo, ela vai abrir a tulipa, né, dela e vai ficar maior. Então, a minha flor também vai passar pela transformação. E se eu pegasse uma pedra? Vamos imaginar, ou o quê? Aqui, ó, um grampeador. Ele é um objeto que vai ficar inativo ou ele vai, né, virar, se tornar outro objeto, né, mais moderno? Não, ele é inativo. A minha flor não. A minha flor, ela vai passar por transformações. Então, o que vai acontecer? Vai abrir a flor, né, da tulipa. Vai chegar um tempo que ela vai morrer, mas ela vai nascer novamente. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Tanto de algo ser transformado ou de algo ser inativo. Então, o que a gente fala quando é inativo? É quando se percebe ou tem sensação de que nada se altera no mundo em uma situação, né? Em que a gente está vivendo. Tudo vai ficar igualzinho. E parece que tá sempre, né? Que foi sempre assim. E sempre será assim. E a transformação? Quando a gente fala da transformação, pode ser entendida que, ao contrário da inatividade, é quando alguma coisa se transforma. Então, ela vai mudar. Parece que estão, né, em constante mudança. É o que acontece com a minha flor. Ela estava, né, os botõezinhos bem mais fechadinhos, eles começaram a abrir. E ela vai abrir mais. Então, ela vai passar por um processo de transformação. Um belo exemplo, né, sobre a transformação é o processo da metamorfose da borboleta. Então, vocês veem que a borboleta, ela era um ovinho que nasceu a lagartinha, da lagartinha ela passou para o casulo, do casulo ela nasceu uma borboleta. Então, vocês têm ali com a lupa na mão. Vocês precisam pesquisar em jornais, em revista, ou pode até mesmo desenhar, né? Imagem que para você representa a inatividade. O que representa a inatividade para você? Que não vai alterar. E imagens que apresentam as transformações. Essas imagens, a Pro quer que vocês coloquem lá no caderno de artes. Então, Pro, eu não tenho impressora. Lembra que a Pro fala sempre que pode desenhar, pode recortar de revistas, de jornais, né? De livros que vocês tiverem que não usam mais. Podem pegar essas imagens e pode fazer atividade. Agora, na nossa aula de geografia, vocês vão abrir o livro na ficha de atividades, lá na página 101, que nós vamos falar como a natureza transforma a paisagem. Vocês vão ver a representação de um vulcão. Aí vocês têm lá que relacionar, né, de acordo com a imagem. Então, vocês têm a chaminé, a cratera, a nuvem, o cone, o magmática e a lava. Vocês têm que relacionar e encaixar cada palavrinha, né, de acordo no vulcão certinho. Depois que fizer isso, na página 102, vocês têm também uma cruzadinha. O que é para poder fazer?
Sabe as palavras que vocês acabaram de usar aí na imagem do vulcão? Vocês precisam encontrar na cruzadinha. Encontrou as palavras na cruzadinha, tem a questão número 3. Será que os vulcões, né, que ficam ali nos oceanos podem construir novas formas na paisagem, né? O que será que acontece? Esses vulcões constroem novas formas na paisagem? Escreva algum exemplo. E a número 4 pergunta para vocês se a gente pode viver, né, dentro da cratera de um vulcão. Será que é possível viver lá dentro daquele buraco da cratera de um vulcão? Mas, e se esse vulcão estiver ativo? E se esse vulcão estiver inativo? Quando é inativo, lembra que a Pro fala, que a gente explicou nas outras aulas, que ele não vai mais, né, ter perigo de entrar em erupção. Quando a gente fala de um vulcão ativo, é que pode acontecer em algum momento ele entrar em erupção. Então, vamos imaginar se é possível a gente viver ali dentro. Se sim, o porquê, e se não, o porquê também. Aí vocês vão continuar lá na página 103, que fala para vocês completarem, né, a cruzadinha sobre os agentes de transformação da paisagem. O que é que são, né, essas transformações da paisagem natural? E depois escrever as palavras usadas na cruzadinha para completar as afirmativas. Então, vocês vão responder primeiro a página 104, para depois encaixar essas palavras de acordo certinho na página 103. Então, na horizontal, o que é horizontal? Deitadinho, na linha do horizonte. E na vertical, em pé. Então, vocês têm essas duas relações, dois quadrinhos diferentes para vocês poderem relacionar. Depois que fizer isso, vocês têm a atividade número 2, que vocês precisam pegar, olha lá, a seguir estão alguns termos relacionados aos processos naturais que causam as transformações da paisagem natural do planeta. Identifique a origem de cada um deles, marcando IN para os agentes internos e EX para os agentes externos, o que acontece internamente dentro do planeta e o que acontece para o lado de fora do planeta. Então, vocês precisam colocar essas duas siglas, que é o IN e o EX. Terminou lá a página 104, a gente vai dar continuidade na ficha de atividades na página 105. Vocês vão observar uma duna, né, que é feita pelo vento e tem uma transformação. A número 1 pede para vocês analisarem as imagens abaixo e explicar com as palavras de vocês cada etapa dessa transformação. Então, olha lá o número 1. Tem o vento e o solo. O que vai acontecer, né, com esse vento e esse solo? Na imagem número 2, ele aparece o vento, o solo, né, que é a areia, porém aparece um obstáculo. Provavelmente é uma pedra que está ali. Então, agora tem um obstáculo com essa areia, quando ela vai em movimento nesse vento. Aí depois, esse vento continua lá na imagem 3. Vocês podem ver, ó, que tá a pedra aqui, o vento tá levando a areia, né? E tá tendo esse obstáculo. O que vai acontecer? E olha lá a imagem 4. Vocês veem que já tá uma saliência bem maior. Então, ela começou assim, que era retinho, depois ela foi assim, até ela chegar nesse ponto. O que acontece nessa imagem número 4, lá da página 105? Vocês precisam colocar com as palavras de vocês. Depois que terminou, vira lá na página 106 e vocês têm um trecho, né, de uma reportagem sobre as dunas avançam e engolem mansões no Rio Grande do Norte. O que será que está acontecendo para essas dunas estarem engolindo? Como que é engolir? Ela está encobrindo, né? Ela está ficando coberta, essas mansões, pelas dunas, pela areia que ela está levando. E vocês têm as perguntas relacionadas a esse texto. Então, vocês precisam ler o textinho e responder todas essas perguntas. De língua portuguesa, vocês vão abrir no fichas de atividades também de textos de instruções, né? Tem lá o texto que fala de norte a sul. Confira quais são as iguarias típicas de cada região do Brasil. Então, nós temos ali no texto a região sul, a região sudeste, a região centro-oeste, né? E tá falando sobre a questão de influências, né, de cada região. O que pede para vocês fazerem? Sublinhar os adjetivos pátrios.
Quais são? Lembra que a professora explicou na aula anterior sobre os adjetivos pátrios, né? De cada região. Então, vocês podem estar sublinhando, circulando, não tem problema. E vai continuar lá no número 2, para vocês completarem as frases com os adjetivos pátrios de acordo com as informações do texto que vocês leram. Então, olha lá. Então, a Pro vai falar para vocês sobre a letra A. Tá falando sobre a moqueca. A moqueca, ela vem da onde? De que região? O que ela é, né? É um prato típico do Espírito Santo, no sudeste do país. Então, o que ela é, né? É a moqueca capixaba. Tá ali no texto. Então, vocês precisam continuar na letra B até a letra H, observando o texto e colocando nas lacunas de acordo com a resposta correta.